Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. É uma grande alegria receber todos vocês aqui. Meu boa noite especial a você que está em casa nos acompanhando pelas redes sociais. Seja bem-vindo. Aqui a casa também é sua. Eu quero dar um avisinho antes da gente começar, que agora nesse mês de dezembro, as atividades vão começando a parar por causa dos recessos, né? Mas quero dizer que a última atividade aqui do SEBS vai ser dia 22 de dezembro, que é uma palestra de Natal, que vai ser ministrada pelo Daniel. Então, 22 de dezembro encerra e nós retornamos no dia 22 de janeiro com a palestra, perdoe, não me lembro de quem agora, mas acompanhe as agendas semanais que sempre tem postada lá no Facebook e também as agendas diárias que o Marcelo também coloca lá no Facebook. Então vocês vão poder acompanhar lá o que já encerrou, o que está encerrando, como por exemplo o estudo doutrinário da quinta-feira às 19h30 já encerrou, esta semana não tem mais, mas os outros ainda tem essa semana, provavelmente a outra, mas vamos acompanhando lá pelas redes sociais para vocês ficarem atentos, ok? E mais um avisinho também, que o atendimento fraterno do sábado, que era às 9 horas, não será mais, será às 16 horas. Então, atendimento fraterno de sábado, das 9, passou para as 16 horas, ok? Então, para a gente iniciar essa noite, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer a espiritualidade por nós estarmos aqui hoje. Agradecer a Deus pelo nosso dia, pela nossa saúde, pela oportunidade de nossa reencarnação. Vamos pedir também a todas aquelas pessoas que estão com os nomes nas caixinhas, que a espiritualidade possa ir até elas e ampará-las, confortá-las, fortalecê-las e ampará-las em todas as suas necessidades. Vamos pedir também a espiritualidade que nos ajude na compreensão da lição de hoje, que nós possamos assimilar tudo que será dito e colocarmos em prática esses teus ensinamentos no nosso dia a dia. Sempre com força, sempre com coragem, porque nós nunca estamos sós. Obrigada, meu Deus. Que assim seja. Então, hoje o tema da palestra de hoje é o poder de persuasão dos espíritos. Persuasão. Para a gente começar a entender o assunto de hoje, vamos entender o que é persuasão, porque não é uma palavra que a gente costuma usar no dia a dia, né? Mas, apesar da gente não usar ela no dia a dia, ela está muito presente e a gente vai ver. Persuasão, se a gente for ver assim, de uma maneira bem simplificada, é a capacidade que nós temos de convencer alguém a realizar uma determinada ação que eu gostaria que ela fizesse. Ou ainda, a capacidade que nós temos de convencer alguém a acreditar em algo que nós gostaríamos que ela acreditasse. E a pessoa toma para si aquilo como se fosse uma verdade ou como se fosse um gosto dela, como se fosse aquilo que ela quis. Mas na verdade ela foi induzida por alguém. Persuadir é convencer, é instigar, é induzir, é estimular, é influenciar, é sugestionar outra pessoa. Tudo isso é persuadir. E como eu disse, está presente no nosso dia a dia, apesar da gente não usar muito essa palavra. A persuasão está presente na televisão, muitas vezes assistimos programas, telejornais que ali indiretamente estão colocando uma ideinha na nossa cabeça. A persuasão está na mídia, da internet, está nos telemarketing. Quem nunca recebeu uma ligação em casa da pessoa ali falando para você, aumente o seu plano, só por mais esse dinheirinho, você vai ter isso, e às vezes te convence a comprar um plano ou uma coisa que às vezes
está no comércio, está no marketing, nas propagandas que às vezes nós vemos na televisão. É fazer você querer uma coisa ou acreditar que alguma coisa é bom para você, e nem sempre é, mas às vezes também é, porque nós vamos ver que existe persuasão tanto para o lado bom como para o lado ruim. Então está presente no nosso dia a dia sempre a persuasão. E presente também no plano espiritual, não podia ser diferente. Porque nós que somos espíritas, nós sabemos que nós somos rodeados por espíritos o tempo todo, eles estão presentes, né? Mais do que comprovado em cartas, em psicografias, em relatos, né? Nós sabemos que eles estão por toda parte, tanto nas dimensões superiores, como aqui na Terra também. E também nós, como os espíritas, sabemos que nós somos espíritos. Então, é tudo englobado em uma coisa só. A conexão, esse intercâmbio entre nós aqui encarnados e a espiritualidade acontece muito fácil, porque nós estamos encarnados provisoriamente, mas nós somos espírito. Então, é muito fácil de acontecer essa intervenção deles, esse contato. O tempo todo estamos em contato com eles, mesmo sem ser médiums. Porque quando nós falamos a palavra médium, todo mundo já vem na cabeça a questão do contato direto mesmo com os espíritos, né? Os médios, os videntes, os audientes, né? Todos os médios que realmente, a palavra médium se denomina para pessoas que têm um contato mais íntimo, mais próximo com a espiritualidade. Mas, na verdade, se nós formos ver, lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, lá no item 154, a espiritualidade fala para a gente o seguinte: todo aquele que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é de fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, é nossa, característica própria de nós mesmos. Não constitui, portanto, privilégio nenhum. E são raras as pessoas que não possuem, pelo menos no estado rudimentar, essa mediunidade. Então, pode-se dizer que todos são médiuns, uns mais, outros menos, mas todos são. É claro que se perguntar para mim, Sandra, você é médium? Eu vou responder não, porque como nós dissemos aqui, a palavra médium é para designar uma pessoa que tem contato mais direto, mas indiretamente, ou qualquer pessoa que sente a influência da mediunidade pode ser considerado médium. Então todos nós somos médiuns, por isso que nós temos esse contato direto com a espiritualidade. Mesmo que você fale assim, Elisângela, eu não sinto nada, não sinto influência nenhuma, eu vou falar para você que sente sim, e nós vamos ver de que maneira. Porque como que os espíritos influenciam a gente? Eles chegam através de nós pelas nossas energias, pelas nossas vibrações. Eles podem nos influenciar através dos nossos sonhos, que acontece muito, mas é uma coisa que a gente nem sempre lembra, ou às vezes nós acordamos com uma impressão, ou com uma resolução de um problema que estava difícil de resolver, ou com aquela intuição de fazer algo. Hoje pode ter sido uma influência de um espírito enquanto você estava dormindo, mas principalmente o que nós vamos focar esta noite é que nós somos influenciados, nós somos persuadidos quando nós estamos acordados mesmo pelos nossos pensamentos. É fundamental essa palavra hoje, os nossos pensamentos. Isso é que vai definir qual é o tipo de companhia que está do nosso lado. Como que eles nos influenciam? São aquelas inspirações, aquelas sugestões, aquelas ideias. De repente uma luzinha aparece, você pensa, por que eu não pensei nisso antes? Às vezes nós achamos que somos nós que estamos pensando, mas na verdade não é. É aquela vozinha aqui no nosso ouvido que está falando para a gente. Esse é como nós sentimos os espíritos perto de nós, ou como nós podemos perceber todos os espíritos perto de nós. São esses pensamentos que brotam ou que afloram, de repente você não estava nem pensando naquilo e de repente aparece.
esse pensamento na nossa cabeça. Isso é fato. Isso Kardec mostrou para nós lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, quando ele pergunta para a espiritualidade se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. E a espiritualidade responde diretamente. E às vezes responde assim, ó, a sua influência é muito maior do que você imagina, porque são frequentemente eles que nos dirigem. Olha quão sério é. Essa influência é muito maior do que a gente imagina e frequentemente são eles que nos dirigem. Ou seja, eles estão diretamente ligados a nós. É um vínculo, não tem como a gente se livrar disso. Ah, eu não quero, não dá. É inerente, é próprio do ser humano, porque nós somos espíritos. Estamos encarnados provisoriamente, mas somos espíritos e vamos voltar para o plano espiritual. Então vai acontecer de qualquer forma. Aí, meus irmãos, eu cito para vocês Divaldo Franco, que num programa, que agora não me lembro o nome, ele falou numa entrevista que o ditado correto que a gente conhece é: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Mas, na verdade, se tratando de espiritualidade, o ditado correto seria: diga-me quem és, e eu te direi com quem andas. E é a mais pura verdade. Porque se você é do bem, se você tem uma energia boa, se você é uma pessoa positiva, se você tem pensamentos legais, pensamentos de acordo com as ideias de Cristo, você vai ter a espiritualidade amiga, boa do seu lado. Agora, se pelo contrário, você é uma pessoa com uma energia densa, uma pessoa negativa, uma pessoa para baixo, as suas energias, os seus pensamentos, os seus atos, os seus sentimentos vão ser automaticamente negativos. Então você vai estar atraindo para perto de você espíritos que não têm essa mesma energia que você, essa mesma densidade alta aí, essa mesma energia negativa. Então, realmente, vamos pensar nisso. Diga-me com quem és, que eu te direi com quem tu andas. Então, vamos refletir. Quem será que nós somos? Para a gente saber qual é o tipo de espíritos que nos rodeiam. É muito fácil a gente parar e pensar, porque com certeza nós vamos identificar. Então, isso é fato, que a influência, a persuasão dos espíritos, a influência deles perto de nós existe, mas a qualidade dos conselheiros e dos conselhos somos nós que determinamos. Como tudo em nossa vida, né? Depende somente de nós. Nós que determinamos o que vamos ser, o que vamos fazer e também a companhia que vamos ter. Eu afirmo, a influência é para todos. Nós temos a companhia da espiritualidade 24 horas por dia. Acordado, alerta ou dormindo. Eles estão ao nosso lado. Então, nos inspirando, nos intuindo, nos sugestionando, nos convencendo a fazer algo. Às vezes pode até assustar, né? Nossa, mas o tempo todo tem alguém comigo me influenciando? Mas não quer dizer que seja ruim. Muito pelo contrário. As persuasões positivas são maravilhosas. Nós devemos, nas nossas preces, pedir aos bons espíritos que estejam junto conosco, que estejam ali perto da gente, que nos intuam, que nossos ouvidos possam estar sempre abertos para as suas inspirações, porque eles nos ajudam demais, mais do que a gente imagina, como respondeu a espiritualidade para o Kardec. Nós temos os espíritos simpáticos, que estão ali sempre nos auxiliando, e nós temos o nosso anjo guardião, que está sempre perto de nós. O nosso anjo, ele se compromete lá na espiritualidade a estar junto com a gente o tempo todo. Olha, eles anjos, que você vai encarnar, beleza, pode ir, confia que eu vou estar com você o tempo todo para o que você precisar. É uma missão dele estar junto com a gente. E eles ficam muito felizes quando eles conseguem fazer isso que eles se proporam. Porque se ele se propôs a me ajudar e eu estou ali com meus ouvidos fechados, não quero saber, ele está deixando de cumprir aquilo que ele falou que ia fazer. Não é legal para ele, ele se sente frustrado. Então ele está ali juntinho de nós o tempo todo. No Livro dos Espíritos, na questão 491,
gente no caminho do bem, que nos ajuda com conselhos, consola nas nossas aflições e nos sustenta nas provas da vida. De que forma? Da mesma forma, ali influenciando nossos pensamentos, nos incluindo naquela dúvida que nós temos, naquele caminho que nós devemos tomar. Ou então, opa, não faz isso não, que isso aí não é legal. É dessa forma que eles estão assim, sempre perto de nós. E olha, gente, a beleza da doutrina, que fala pra gente que nós não estamos sós. O tempo todo, em qualquer situação da nossa vida, nós temos à disposição um ser superior que está disposto a nos ajudar em todos os aspectos. Isso é um consolo para nós, porque muitas vezes nós nos sentimos perdidos. A gente acha que não tem saída, mas sempre tem. Basta que a gente se espiritualize, que nós pensamos positivo, que esse espírito vai nos ajudar a encontrar o caminho do bem. Ele só fica longe da gente quando a gente ignora as suas intuições. Quando a gente insiste no caminho errado, quando a gente insiste no mal, aí ele se afasta temporariamente. Não nos abandona, ele fica de longe vendo o que nós estamos fazendo. Porque nós temos o livre-arbítrio e eles também se respeitam. Então eu estou intuindo, mas você não quer ouvir, você não quer saber de mim, eu afasto. Mas a qualquer momento que você muda a sua energia, que você muda a sua maneira de pensar, ele volta para perto de você e vai estar te ajudando. Daí a importância da gente ter bons hábitos, gente. E quando eu falo bons hábitos, não é só alimentação saudável, fazer atividade física, não. É bom também. Mas não, a gente ser uma pessoa positiva, é ser uma pessoa que é otimista, que tem essa conexão boa com a espiritualidade, é pensar que as coisas vão dar certo. Hoje não foi um dia legal, mas vai melhorar. É estar sempre procurando estar com uma energia boa. Dessa forma não tem como a espiritualidade não dar a sua sugestão, não persuadir a gente a cumprir ali o nosso caminho, as coisas que nós traçamos para o nosso plano reencarnatório. Basta a gente querer, basta a gente ter o pensamento firme em Deus, nas leis divinas, que nós seremos ajudados por Ele, sim, com toda certeza. Nas nossas preces, repito, vamos pedir que eles estejam sempre junto de nós, que nossos ouvidos estejam sempre abertos à intuição deles, porque nós precisamos, é muito importante, nos ajuda demais. E da mesma forma, como nós estamos, como a espiritualidade tem um grupo enorme, uma falange enorme de espíritos bons que nos ajudam, se a gente quer o tempo todo, da mesma forma também tem uma falange enorme de espíritos negativos, maldosos, que estão aí só aproveitando uma brechinha nossa para nos influenciar também. Da mesma forma, são tão organizados e tão bem estruturados quanto a espiritualidade dominada. Infelizmente, é uma pena, mas é a realidade. Muitos deles são inferiores, são endurecidos, às vezes até doentes, mas que vivem nesse ciclo vicioso aí, preferem viver nesse ciclo vicioso de maldade, de influenciação negativa, porque ou eles estão aprisionados, ou às vezes eles são escravizados pelos seus mentores. Eles são muito organizados, eles preferem às vezes se esconder dessa cortina da maldade do que ter que encarar os seus erros de fato e começar a mudar, né? Toda mudança é difícil, então às vezes para o espírito inferior ou para o espírito que está ali preso naquela energia densa, para ele também é, porque para ele mudar ele vai ter que assumir os seus erros, assumir o que fez errado e começar a reparar. Não é fácil para ele também. Precisamos até mesmo colocá-los nas nossas preces, pelos espíritos inferiores que estão aí espalhando a dificuldade, a discórdia, às vezes muitas coisas ruins para o mundo. São irmãos nossos também, mas infelizmente ainda não acordaram para o caminho que Cristo nos ensinou, para o amor, para a caridade. E vocês não imaginam, gente, como que eles são organizados para ter as suas necessidades atendidas, para ter os seus vícios alimentados pelas nossas energias, porque toda vez que nós vibramos negativo, que nós cedemos a um vício
ou alguma dificuldade que nós temos, eles estão ali se alimentando dos nossos ares, das nossas energias, do que a gente emana. E aquilo é muito bom para eles. Então eles fazem de tudo. É uma verdadeira legião organizada para desmoralizar nós que estamos aqui encarnados. Eu vou citar para vocês alguns trechinhos do livro, até trouxe para mostrar para vocês, chama Aconteceu na Casa Espírita. É muito interessante. Esse livro ele é do Espírito Nora, que pelo intermédio do Emanuel Cristiano, que psicografou, e a Nora conta tudo o que ela viveu anos e anos dentro de uma casa espírita. Não é fictício, é fato. Ela conta para nós tudo o que ela viu, tanto para o bem como para o mal, mas o foco aqui a gente vai focar é como a espiritualidade maligna, às vezes ela até chama de falange do mal, como que a falange do mal é organizada para tentar passar rasteira aqui de nós que estamos encarnados. Então o livro, no caso, ela está contando o que acontece dentro da casa espírita. A espiritualidade inimiga, eles estão se organizando para derrubar uma casa espírita. Mas tudo que eu vou ler aqui, nós podemos fazer uma analogia com a nossa vida pessoal, e dá muito certo. Então eu vou ler para vocês um pedacinho. Tem um espírito, vamos dizer assim, o comandante da falange do mal, ele se chama Júlio César. E é como eu estou aqui falando para vocês, ele também está lá no púlpito dele falando para a legião de espíritos ali que estão na energia densa. Então ele fala assim, ó: é preciso continuarmos redobrando os nossos esforços a fim de acabarmos com essa tolice de caridade. É absurda a preocupação com o outro e, acima de tudo, com essa inaceitável proposta de renovação moral trazida pelo Cristo, que exige demais dos seres humanos. Então olha aí, o espírito comandante lá da falange do mal persuadindo os irmãozinhos que estão ali, falando que é um absurdo ser pessoa do bem, que eles estão mentindo para a gente, que eles estão nos enganando. E aí ele continua: nós trabalharemos silenciosamente, ocultamente, no campo do sentimento das pessoas. Nós vamos sugerir pensamentos, nós vamos estimular as irritações, o ciúme, a maledicência, os milindres, as disputas e tudo mais. Só aí nós temos um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Nós vamos aproveitar todas as brechas deixadas. Olha que organização, que poder de persuasão que esse espírito tem. Ele solta essas palavras como se fossem verdades absolutas, e os espíritos lá, tchum, vai cada um para o seu canto achar alguém que está ali desprevenido para poder persuadir. Pela nossa própria natureza, nós somos falíveis, nós somos imperfeitos, estamos aqui encarnados justamente para poder aparar essas nossas arestas. Então, naturalmente, nós já temos, vamos dizer assim, uma tendênciazinha a fazer coisas erradas ou alguma negatividade. Se nós não estivermos firmes e fortes, é nesse momento que eles aproveitam das nossas inferioridades para nos persuadir, para incutir em nós pensamentos que muitas vezes não são nossos, mas que nós acabamos levando para nós e às vezes cometemos coisas erradas. E eles também, a espiritualidade, olha por tudo, não só nós como pessoa, mas pelo mundo à nossa volta. Tem outro trechinho do livro que ele fala assim, ó, o espírito Júlio César está falando para os irmãozinhos dele lá. Nós podemos aproveitar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos envolvidos com problemas materiais esquecem de se vigiar, cultivam o pessimismo, a irritação, os palavrões. Entretanto, naturalmente, por causa disso, eles entram na nossa faixa vibratória, nos autorizando a influenciação. E na maioria das vezes, para nossa satisfação, nossos irmãos nem se lembram da oração, que poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos laços. Então eles aproveitam até a situação do país. E não é o que a gente vive? Nós
estamos aí vivendo uma vida corrida, estressada, cada vez buscando mais, querendo mais, momentos às vezes políticos difíceis, de discórdias, guerras. Tudo isso é um prato cheio para a espiritualidade inimiga, digamos assim. Está aí atuando. Então eles aproveitam qualquer momento. Por isso que nós temos que estar cientes o tempo todo que a qualquer momento nós podemos ser influenciados. E olha a importância da oração. Olha como é que ele fala aqui, vou repetir. As pessoas envolvidas nas suas vidas esquecem de fazer a oração, que poderia nos afastar completamente. Então também não é tão difícil manter eles longe da gente. Basta que a gente comece a rezar mais, a fazer as nossas preces mais. A prece nos blinda contra essas influências negativas. É difícil às vezes? É, pela correria, mas não é impossível. É aqui, ao mesmo jeito que eles falam que eles podem nos atacar, eles também falam a solução. Que eles não conseguem agir na pessoa que está ali firme e forte na sua vigilância. E outra coisa, mais um trechinho do livro, que às vezes eu sou uma pessoa positiva, equilibrada, do bem, eles não conseguem chegar até mim, mas sabe o que eles fazem? Eles vão circular as pessoas à nossa volta. Vou ler aqui mais um trechinho do livro. É uma senhora que chama Márcia Boaventura e eles estão falando dela. Nós identificamos que ela é uma mulher dedicada a Cristo. Nunca faltou com seus deveres. Trata todos com doçura, com afabilidade, evita comentários desnecessários, não se mete em fofoca, trabalha com seriedade. Através dela nós não temos nenhum campo de ação. Eles não conseguem chegar até ela. Entretanto, para nossa alegria, ela é casada com um homem possuidor de densas vibrações e que nos permitirá a aproximação e a convivência dentro da sua própria residência. Nós vamos atormentá-la através do marido. Vamos envolver o infeliz de uma tal forma que ele fará da vida dela um inferno e logo ela perderá essa doçura e essa afabilidade nos dando brecha. Terrível, né, gente? Terrível. Aí eu falo para vocês, quem que nunca aconteceu isso? Você está ali, bem astral, hoje eu estou legal, aí daqui a pouco chega uma bendita professora e começa a te perturbar e tira a tua serenidade, te tira do sério, daqui a pouco você está blasfemando tudo quanto é lado. É isso aí que acontece. É a espiritualidade tentando nos persuadir, usando o nosso irmão, às vezes dentro da nossa própria casa, dentro do nosso trabalho. Então a vigilância precisa ser constante. E como a gente sabe que eles podem interferir com as pessoas que estão à nossa volta, eu falo para vocês da importância de cada um fazer a sua parte. Porque se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou com energia boa, se o meu marido está bem, está forte, está vigilante, se o meu filho está bem, está forte, está vigilante, nós juntos podemos combater essa influência. Não é que não adianta só eu na minha casa fazer a oração e meu filho ou meu marido não fazer. É claro, adianta muito, mas o ideal é que todos estejam na mesma sintonia. Cada um do seu jeito, cada um com as suas orações que gosta de fazer, ou juntos, se possível também. Mas cada um fazer a sua parte, porque a gente trabalha individualmente, mas de um certo modo nós estamos trabalhando para a purificação do ambiente de um modo geral. Dentro da nossa casa é mais fácil, no nosso trabalho já é mais difícil. Mas vamos tentar nos manter bem e fazer as nossas orações para os nossos amigos, porque nós só podemos ajudar quando nós estamos bem. Então, primeiro, nos fortalecermos. Primeiro, estar bem, estar positivo, para depois a gente conseguir ajudar aquelas pessoas que precisam. Porque são esses pequenos momentos de desequilíbrio, essa alma que vem aqui me perturbar hoje, que me tirou do sério, a espiritualidade pode aproveitar este pequeno desequilíbrio para entrar aí e botar um pensamentozinho na minha cabeça, umzinho só, que ele pode começar a crescer, uma inimizade, um ódio, um rancor, e ele pode tomar
proporções enormes. O Divaldo fala também, eu acho muito interessante, que ele fala que os nossos pensamentos, primeiro, eles são monólogos, só nós. Mas se nós não tomarmos cuidado, eles podem virar diálogos. Bom seria esse diálogo se fosse com a espiritualidade ali. Mas complicado é se o diálogo for com a espiritualidade ali, que está querendo nos derrubar, passar a perna na gente. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção no nosso dia a dia. Vamos prestar atenção nas nossas atitudes. Vamos evitar comportamentos e pensamentos que podem ser ruins para a gente. Porque nesse pequeno pensamento, nesses pequenos momentos de desequilíbrio, nós podemos estar abrindo brecha e ser persuadidos ali pela espiritualidade. Então vamos evitar a aspereza com as pessoas, a falta de empatia, a falta de compaixão. Tem gente que trata as pessoas de qualquer jeito, não está nem aí. O que você está ganhando com isso? Muito pelo contrário, você está perdendo. Vamos evitar a desonestidade. Começa com pequenas coisas, mas pode aumentar a desonestidade. Se não é nosso, não é nosso. Às vezes a tentação está ali, poxa, está ali pertinho de mim, vou pegar só uma vez, ninguém está vendo, beleza. Mas amanhã pode ter de novo, e depois de novo. Hoje é uma coisinha pequena, amanhã pode ser uma coisa grande. Então vamos evitar. Vamos evitar as compulsões, o álcool, a comida, a droga, o sexo, os jogos de azar, o materialismo. Tudo isso, em excesso, é brecha para a espiritualidade amiga agir, nos persuadir, nos induzir a beber só mais um golinho, a comer só mais um pouquinho, a jogar, mas só mais uma partida. E nisso, o nosso monólogo vai virando diálogo. Daqui a pouco nós estamos ali numa conversação cheia de espíritos ali, usufruindo das nossas energias, realmente se alimentando como verdadeiros hospedeiros ali perto de nós. Vamos evitar o ímpeto, aquela coisa que vem de repente no momento de raiva, no momento de explosão, que acontece. Não estou dizendo que não vai acontecer, vai, mas vamos tentar que isso seja o mínimo, ou que esse momento de raiva não dure um dia inteiro, não dure dias. Tem gente que às vezes, vamos botar ali marido e mulher, tem gente que marido e mulher que briga e fica dias sem conversar. Vamos começar a diminuir? Vamos ficar um dia só, ou umas horas só? Para quê? Para a gente não dar brecha. O que a gente está ganhando? Pelo contrário, estamos perdendo. Toda vez que agimos em desacordo com as leis de Deus, nós não ganhamos nada, nós estamos perdendo. Vamos evitar os pensamentos autodestrutivos, né? Depressões que levam a amargura, a angústias e a suicídios. Vamos evitar luto eterno, que nós sabemos que não é saudável. Se for o caso, peça ajuda. Vamos evitar discussões desnecessárias que levam à intolerância, à maledicência, à malquerência, pode levar a briga, pode levar a assassinato. Coisinhas, percebem como começa pequenininho, mas pode tomar uma proporção enorme se nós demos brecha. Eu brigo com meu vizinho hoje. Aí eu começo a comentar aquilo, ele é chato, ele não suporta, e aquilo vai tomando uma proporção grande. Então, se eu brigo hoje, beleza, briguei, posso até ter ficado com raiva, porque nós ficamos, todos nós, isso acontece com todos nós. Mas, poxa, pra quê? Bobeira, vou tentar fazer essa parte. Se ele não quer, beleza, mas eu tô de boa. Vamos evitar esses momentos que podem nos levar a consequências graves, pela influência aí da espiritualidade. Todos esses comportamentos de raiva, de ódio, de compulsões, né, são tudo talvez reminiscências das nossas vidas passadas ou coisas que nós já trazemos com ela, mas nós estamos aqui para tentar reparar. Então, se eu tenho, de repente, se eu sou uma pessoa que não lidou bem com ninguém, tenho raiva de todo mundo, será que é o mundo que está errado? Ou será que sou eu? Então, vamos nos autoanalisar, vamos ver o que está me arrastando, que está me tirando do caminho correto, para mim tentar corrigir. Porque é justamente nesse caminhozinho que você está, nessa sua imperfeição, que a espiritualidade pode começar a malhar você. E de repente você está fazendo um tanto de coisa que a espiritualidade
responsabilidade te intuiu, te levou, te induziu. Aí você pode perguntar para mim, poxa, Elisângela, mas então nós somos marionetes? Tudo que nós fazemos é responsabilidade dos espíritos? São eles que nos influenciam? Tanto como as coisas boas como as coisas ruins? A resposta é não. Definitivamente não. Qualquer espírito, qualquer um que seja, do mais evoluído até o mais perverso que existe, ele respeita o nosso livre-arbítrio. É nós que tomamos a decisão final de fazer ou de não fazer. Nenhum deles pode ferir as leis universais. E o livre-arbítrio é uma lei. Nós temos ele. Deus respeita. Que dirá espíritos inferiores ou maldosos? Então não adianta ficar fazendo maldade, sendo irresponsável, cometendo os atos irresponsáveis e dizer, mas a culpa é da espiritualidade que me incluiu. Não é. É irresponsabilidade a gente colocar a culpa neles, porque a responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis pelos frutos que nós colhemos. Nós somos responsáveis por tudo que fizemos e vamos colher a semente dos frutos que nós plantamos. É lei de causa e efeito que está aí. Aí eu falo para vocês, como que a gente sabe que um pensamento é meu próprio ou é intuído por algum espírito? Eu vou responder para vocês com uma frase do Divaldo Franco, que uma vez ele respondeu essa pergunta. Ele fala assim, se estamos tranquilos e começamos a reflexionar, é naturalmente um pensamento próprio do indivíduo. Mas, às vezes, nós estamos pensando numa coisa tranquila e há uma interferência em nossa mente como se disparasse uma flecha mental. Isso, como se disparasse uma flecha mental. E essa flecha mental interfere no nosso pensamento e nos perturba, provavelmente é uma influência. Como às vezes estamos numa angústia, num momento difícil e de repente aparece em nós um pensamento com uma calma, uma ideia tranquila e isso realmente nos tranquiliza, logo também é um pensamento inspirado. Então é só nós estarmos atentos, nós conseguimos perceber a influência, nós conseguimos avaliar, nos conhecendo qual é a minha índole, se aquele pensamento é meu ou se é da espiritualidade. Se eu estou ali bem, de repente de uma ideia que nem passava pela minha cabeça, provavelmente ela é uma intuição. Aí depende do que você vai estar pensando, se é bom, se é ruim, mas a espiritualidade está ali da mesma forma. Fica fácil a gente identificar. E aí, como que a gente pode atrair espíritos bons, evoluídos, que nos intuem na nossa vida, que nos ajudam? Como que a gente pode usufruir dessas sugestões que eles nos dão? Primeiro, criar um hábito de pensamentos saudáveis. Mesmo diante das atribulações do dia, vamos tentar ser mais positivos, vamos tentar ver o lado bom das coisas, vamos tentar mudar o olhar sobre determinadas situações, buscar realmente o lado bom das coisas. Nem sempre é fácil, mas é hábito. Tenta começar pelas pequenas coisas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque tudo tem um lado positivo. Mesmo as coisas mais difíceis, mesmo às vezes as grandes tragédias, ela tem um fim positivo, tenho certeza. Vamos parar de reclamar. Isso é uma tragédia. A reclamação não leva ninguém a nada. A reclamação ela atrai negatividade para a gente, atrai doença. Pessoa que está sempre de mau humor, pessoa que nada está bom, pessoa que está ali reclamando, mas eu tenho tanta louça para lavar. Poxa, mas a sua pia está cheia de louça, é porque você comeu muita coisa, muita gente comeu na sua casa, isso não é beleza? É lógico que é. Então vamos tentar ver o lado bom de tudo. Vamos ser gratos, gente. Gratidão é maravilhoso. Vamos começar a agradecer mais na nossa vida. Vamos parar de reclamar e clamar mais a Deus. É muito melhor. Vamos evitar lugares e situações e pessoas tóxicas. Se eu sei que aquele lugar ali tem uma turminha que eu não estou muito afim, não tem um papo legal, é gente negativa, eu realmente preciso ir lá?
preciso, porque muitas vezes a gente precisa, eu preciso ficar um tempão, eu posso lá ficar só um pouquinho. Tem pessoas que ao invés de levar a gente para cima, levam a gente para baixo. Não estou dizendo para discriminar ninguém não, mas vamos evitar, ou se nós tivermos que ir, vamos tentar já ir blindado, não absorver aquela energia da pessoa para a gente. Já sair de lá bem. Não, a pessoa fala, mas deixa lá, entra por aqui. Eu falo, nem entra por aqui, sai por aqui. Já entra aqui, daqui, bate e volta. Então vamos tentar colocar isso em prática na nossa vida. Vamos buscar coisas que nos fazem bem, desde a nossa necessidade até o nosso lazer. Nossa necessidade, trabalho. Eu sei que trabalho nem sempre está difícil, nem sempre está fácil, está difícil. Mas se eu trabalho em um lugar onde tem pessoas negativas, onde eu me estresso demais, eu não saio de lá acabado, não é melhor trocar? Às vezes pode até ganhar um pouco menos, mas a qualidade de vida que eu vou ganhar é melhor. Pensa nisso. Se o seu trabalho te leva a pensamentos ruins, a energia negativa, você sai de lá carregado, eu acho que de repente valeria a pena você pensar em trocar. E até o seu lazer, mesmo que for assistir TV. Eu adoro ficar deitado o dia inteiro vendo TV. Mas vamos ver uma coisa legal? Precisa ficar lá assistindo telejornal cheio de sangue que só fala de notícia ruim, de morte, de matou, de estuprou, de violentou, de assassinou? O que você está absorvendo de tudo isso? Está fazendo bem se assistir esse jornal? Vamos procurar coisas mais legais? Um filme, uma série, um documentário? Ou mesmo que seja um jornal, mas vamos perceber que aquilo que nós estamos assistindo não pode nos influenciar. Se eu estou assistindo uma coisa e falo, é mesmo, esse caboclo não presta, isso está me influenciando. Então eu estou assistindo uma coisa, mas estou sendo persuadido pela mídia e vou ser persuadido pela espiritualidade negativa. Vamos prestar atenção na qualidade do que nós assistimos na TV. Controle remoto aqui, ó, é nós que mandamos. A gente não precisa assistir se não gostar. Outra coisa, aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Vamos tentar ocupar o nosso dia. Vamos ser atarefados. Mais, Elisângela. Mas tem gente que às vezes tem várias horas do dia livre. Então vamos tentar ocupar. Vai varrer a calçada da sua casa, vai fazer um bolo, porque nós compramos as coisas tudo pronto para ficar mais fácil. Tenta ocupar a sua mente. Vai ler um livro, vai conversar com o vizinho, faz um crochê, procure alguma coisa, uma palavra cruzada, alguma coisa que te preencha, para que você não fique ocioso muito tempo. Cabeça vazia, oficina do diabo. A falta de ocupação costuma atrair maus pensamentos. Está ali sem fazer nada, ó, o pensamento está indo embora. E às vezes vai para o lado ruim, não é? E principalmente, gente, para atrair espíritos bons para perto de nós, não vamos nos esquecer de fazer as nossas orações, as nossas preces. Vamos tirar uns minutinhos por dia para a gente conversar com Deus. É importantíssimo. Nos blinda contra os espíritos do mal, nos ajuda, nos fortalece, e estando fortalecido, nós podemos estar ajudando outras pessoas também. Tudo isso, tudo que eu falei para a gente tentar evitar nas nossas vidas e fazer coisas boas na nossa vida, naturalmente são condutas saudáveis e edificantes que traz para perto de nós os espíritos do bem, os espíritos benfeitores que vão nos ajudar na nossa caminhada. Porque fazendo tudo isso nós vamos ter energia boa, nós vamos vibrar de forma positiva e naturalmente vamos atrair os espíritos para perto de nós. Tenho certeza que a nossa estadia aqui na Terra será muito mais bem aproveitada e muito melhor. E finalizando, o André Luiz, no livro O Mundo Maior, ele fala para a gente sobre a nossa casa mental. Bem resumidinho, o que ele fala no livro, ele fala assim para a gente, que nós cuidamos da nossa casa, das nossas portas, das nossas janelas, muito bem. Nós não deixamos entrar na nossa casa, casa física. Nós não deixamos entrar na nossa casa nenhuma pessoa ruim, ou que a gente já sabe que é ruim. Você não deixa um bandido, um ladrão entrar na sua casa, uma pessoa que você não conhece, um estranho. Até mesmo uma chuva, um vento, você fecha as janelas, porque aquilo ali vai ser ruim, vai atrapalhar, você fecha. Então, da mesma forma, nós temos que cuidar da nossa casa mental, que é a nossa cabeça.
com pensamentos bons, não deixando nada entrar lá dentro, cuidar das portas e das janelas para que nada de ruim passe por elas. Mesmo que se acontecer de passar, que elas não encontrem morada lá dentro, que eu consiga no instantinho colocar para fora e fechar a porta e a janela aí. Então vamos cuidar da nossa casa mental. A vigilância é essencial para que nós tenhamos uma mente saudável e temos a influência positiva da espiritualidade. Nós temos a tarefa de observar todos os dias, todos os momentos, filtrar os nossos pensamentos, analisar a natureza de quem está nos incluindo e decidir se levamos adiante ou não. Como eu sempre digo aqui, como todo mundo, palestrante que fala, que só depende de nós. Nós somos os donos, os responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. E terminando com uma frase de André Luiz, que fala assim: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. É o que eu proponho para nós refletirmos hoje. Obrigada. Então vamos agora à nossa prece final, encerrando as nossas atividades de hoje. Fechando os nossos olhos mais uma vez. E sempre agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui esta noite, pela oportunidade de estar ouvindo os seus ensinamentos. Vamos pedir à espiritualidade amiga que nos dê muita luz, para que nós possamos sempre estar dispostos a receber as suas energias, as suas vibrações, as suas intuições. Que nossos ouvidos possam estar sempre abertos, que o nosso coração possa estar sempre receptivo à energia dos bons espíritos. Que nós possamos sair daqui hoje muito melhores do que nós entramos. Que nós possamos levar esta energia boa aos nossos lares, aos familiares que lá estão, a todos os lugares que nós formos. Vamos pedir também à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a nossa cura, que ela nos fortaleça e que ela nos ajude a nos curar para seguirmos bem a nossa caminhada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, se assim nós merecermos. Que assim seja.